Graça e paz, irmãos. Vamos gastar ainda uns minutinhos de oração? Eu queria fazer diferente hoje. Queria pedir para o Sérgio vir aqui fazer uma oração para nós. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos nessa manhã. Sim, Senhor. Que podemos, Senhor, através da tua palavra escrita, extrair, Senhor, cada vez mais e aprender cada vez mais sobre o nosso grandioso Deus. Tua palavra, Senhor, flua livremente, libertamente, Senhor. Se há alguma oposição, nós já rejeitamos, nós já destruímos pelo poder do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, abençoa a tua palavra, abençoa teu profeta nessa manhã. Seja com o nosso querido irmão. Senhor. Abençoa seus lábios, Senhor, unge, Senhor, com brasas vivas do teu altar. Ilumina, Senhor, dê sabedoria. Sim, Senhor. Sobretudo, Senhor, sobre nós, o nosso coração, abre-nos completamente a nossa mente. Senhor. Abre nosso coração para ti. Abre, Senhor. Pai, nós te agradecemos. É um grande privilégio falar pelo Senhor e falar o Senhor. Guarda nosso irmão Emerson nessa manhã, toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Sérgio. Como os irmãos sabem, nós estamos usando os domingos, né? Talvez todos os domingos até o final do ano. Talvez entrando ainda no ano que vem, porque são muitos assuntos e os assuntos são extensos e é de grande importância para nós, para a nossa comunidade. Nós falamos semana passada e retrasada sobre quem somos, né? E muitos irmãos com muitas dúvidas, me mandando mensagem e tal. Espero que o Senhor tenha tirado as dúvidas dos irmãos, né? E nós vamos entrar agora. Eu não preparei para os irmãos a folha, porque eu fiz algumas alterações, mas hoje ainda eu vou tentar postar no grupo, alguns versículos que eu acrescentei para facilitar o entendimento dos irmãos, e aí a gente coloca no grupo, os irmãos estarem acompanhando. Então, daqui para frente nós vamos falar sobre o que cremos. Então, o primeiro assunto sobre o que cremos é Deus. Aleluia. E eu confesso para vocês, irmãos, eu me sinto muito pequeno para falar sobre o nosso Deus, que é tão grande. Como falar sobre Deus? Será que nós temos capacidade para falar sobre Deus, Elcio? Então, por isso que eu pedi para os irmãos, Sérgio, vir orar, para que, irmãos, as coisas sejam quebradas, né? Os inimigos sejam expulsos. Porque para alguns irmãos vai ser uma grande quebra de paradigma. Para outros, tranquilo. Alguns irmãos já compreenderam. E essa mensagem, algumas dos assuntos da mensagem sobre Deus já estão no nosso canal. Então eu não vou precisar falar sobre tudo, Sérgio. Não sei se os irmãos lembram, nós já compartilhamos 2 mensagens sobre o caráter de Deus, que faz parte da mensagem sobre Deus, né? Que é os atributos comunicáveis e os incomunicáveis. Isso está no nosso canal. Para os irmãos que estão aí nos assistindo, né? Vamos colocar no link aqui embaixo, né? Para os irmãos poderem clicar e acompanhar. E os irmãos também lembram que o nosso irmão Zaga, ele deu 2 mensagens para nós falando da Santa Trindade. Também está no nosso canal. Procurar colocar aqui embaixo para os irmãos que estão nos assistindo poder acompanhar. Então a mensagem de hoje, irmão, se eu fosse dar um título para essa mensagem: Deus, único ser, com 3 pessoas distintas. Amém? E é muito interessante, irmãos, quando a gente fala sobre Deus, eu vou precisar, irmãos, de 100% da atenção dos irmãos. Porque isso aqui, irmãos, vai ajudar muitos irmãos e tem me ajudado. Principalmente a quebrar paradigmas daquilo que você acredita sobre Deus e do que eu acredito sobre Deus. Quando você olha para Deus,
O que você vê? Quem é Deus para você? Muitos cristãos hoje, quando olham para a palavra Deus, eles enxergam apenas o Pai. E quando a gente fala de Jesus Cristo, nós falamos que Ele é o Filho de Deus, mas não Deus. E quando a gente fala do Espírito Santo, o Espírito Santo ele é um poder, é uma força, mas não Deus. E quando a nossa visão, Sérgio, ela se resume apenas que Deus, ele é o Pai, na nossa jornada cristã, irmãos, nós vamos cometer uma série de erros, principalmente de entendimento das Escrituras. A palavra Deus, ela não se refere apenas ao Pai. E se nós desvendarmos esse mistério, Mateus, a Bíblia vai se abrir para nós. A Bíblia vai se abrir para nós. Quais são os erros que nós cometeremos em entender que Deus é apenas o Pai? Nossas orações, elas vão ficar confusas. Nossa adoração vai ficar incompleta. Porque você não entende quem é seu Deus. Você não tem compreensão de quem é Deus. Gustavo, sua adoração vai ficar incompleta. E a sua fé, ela vai ficar rasa. Porque você não entende. É claro, irmãos, na nossa mente humana, na nossa capacidade humana pequena, não é uma questão de entender Deus, mas é uma questão de crer em Deus. E quem Deus é? Nosso Deus, Sônia, ele é único. Diz assim, Deus é único. Eu tenho um Deus apenas. Diga assim, eu tenho um Deus. Mas toda vez que a gente olha para a palavra Deus, nós temos que entender que Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Quem é Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. Quem é Deus? Isso precisa estar encurtido em você, irmãos. Quem é Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. Toda vez que você vê essa palavra Deus nas Escrituras, você precisa ver o contexto para saber se o autor está se referindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A que pessoa o autor está se referindo? Na sua maioria das vezes, 90% é o Pai. Mas há exceções nas Escrituras que mostram que Deus é o Filho. E que o Espírito Santo também é Deus. Então, quando a gente fala que Jesus, ele é o Filho de Deus, é o Filho de Deus, mas ele também é Deus. Então, nós temos um Deus que ele se manifesta em 3 pessoas, irmãos. Não é 3 deuses. Deus é único, Deus é único, isso aqui é Deus. Mas quando ele vai se manifestar, ele se apresenta como o Pai, como o Filho e como o Espírito Santo. E há uma coisa ainda mais tremenda, irmãos, que essa palavra Deus, eu quero ser bem simples com os irmãos, para que os irmãos possam de fato compreender e quebrar alguns paradigmas que estão no nosso interior. Para que você realmente, quando você orar de maneira correta. Não é uma regra, tá? Mas geralmente, você orar ao Pai em nome de Jesus no poder do Espírito Santo. Isso não é regra. Mas quando você não tem essa percepção, Gustavo, de quem é Deus, a sua oração fica totalmente confusa. Você fica totalmente perdido na sua oração. Mas se você compreender, Sandra, simplesmente a palavra Deus, e falo para você com toda certeza, muita dúvida vai sair da sua mente.
Simplesmente para você entender quem é Deus. E quando a gente olha essa palavra Deus, ela vem do hebraico que é Elohim, não é Elohim. E o que acontece? Toda vez que a palavra ela termina em im, esse sufixo, a palavra ela é escrita desse jeito, tá? Em português. Toda vez que você vê essa palavra terminando no sufixo im, é plural. Então a palavra Deus é plural, na sua essência é singular, porque nós estamos se referindo a um Deus. Mas a palavra ela é plural. Isso tem um grande significado nas Escrituras, irmãos. Um grande significado. Por exemplo, quando você olha para Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Aqui você vê a pluralidade da Trindade. É o Deus único, mas a Trindade que está aqui. Façamos. Outro versículo que você vê, Gênesis 2:37, diz: e disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós. Você começa a entender a pluralidade aqui? Não é 3 deuses, Sandra, é um Deus. Mas eles são 3. Não tente, irmão, jogar isso na sua mente, porque vai embaraçar a sua mente. Apenas creia que Deus é triuno. Não há complicação. Lembra que o Zaga falou? Não há confusão com a Trindade. O problema está em nós. Tudo bem? Outro versículo, por exemplo, você vê Gênesis 11:7. Esse versículo está escrito lá: desçamos, quando houve lá a Torre de Babel, e confundamos as línguas. Desçamos e confundamos as línguas. Então você percebe que Deus, aqui você vê a essência maravilhosa da Trindade em 3 pessoas. Existem várias crenças hoje, Sérgio, eu estava olhando no texto lá. Existe, por exemplo, a politeísmo. É a crença em vários deuses. Existe o ateísmo. O que é o ateísmo? É a crença que não crê em Deus. Existe o agnosticismo. Não existe a possibilidade de explicar a existência de Deus. É um povo totalmente cético. Existe outra que é o como é que chama? É o panteísmo. Deus é igual ao universo. Tudo é Deus. E existe aquilo ao qual a Bíblia se refere, que é o monoteísmo. A Bíblia se refere ao monoteísmo. O que é isso? É um único Deus. Quando você olha a palavra monoteísmo, mono é único, tel é Deus, e ismo é um sufixo que fala de doutrina. É uma doutrina sobre o único Deus. Então a Bíblia inteira, irmãos, ela mostra para nós o monoteísmo. Então quando perguntarem para você qual a sua crença, nós somos monoteístas. Eu creio em um único Deus, não em 3 deuses. E aí a gente tem um versículo muito rico que é Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único Senhor. Então quantos deuses você tem? Um. Olha que interessante, não existe 3 deuses, nem um Deus menor, mas um Deus que às vezes é Pai, é Filho e é Espírito Santo. É a manifestação da Trindade em uma só essência, uma só natureza, em uma só divindade. Vamos olhar alguns versículos para que os irmãos possam desvendar esse mistério de que o Pai, ele se apresenta como Deus, o Filho se apresenta como Deus, o Espírito Santo se apresenta como Deus. Depois você vai ver a unidade da Trindade, depois você vai ver a distinção das 3 pessoas, e depois você vai ver as 3 pessoas juntas. Uau! Aleluia! Por exemplo, vamos ver o primeiro versículo, que a Bíblia chama o Pai de Deus. Tudo bem? Bem simples para a gente entender. 2 versículos, só para os irmãos compreenderem. Romanos capítulo 1, versículo 7. Os irmãos leiam para mim, por favor. Romanos 1, 7. A todos os amados de Deus, que estais em Roma, chamados para ser santos, graça a vós outros,
paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Quem é Deus que aparece aqui? E Ele é Pai do nosso? Então, nesse versículo, Paulo está mostrando o Pai como Deus. Nítido aqui, né? Claro. João 6,27, por favor. João 6,27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o confirmou com o seu selo. Está claro aqui, não está, irmãos, que Deus Pai. Vamos ver então agora que a Bíblia, Marcelo, chama Jesus de Deus. Aleluia. Vamos ler esse versículo aqui, 1 João 1. Não, João 1 e 2. Eu vou chamar a sua atenção aqui para esse versículo, porque isso aqui vai ser uma quebra de paradigma para você e para muitos. Há algo aqui, irmãos, por trás desses versículos, detalhes, que apenas é mostrado na língua original, não mostra na língua portuguesa. Então, quando a gente lê esse versículo, preste bastante atenção, Elcio, que aqui é quebra de paradigma, hein? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era... O que mais? O 2. Só até aqui, por enquanto. Então presta bem atenção, João é bastante detalhista, porque João, em seu livro, ele quer mostrar Deus, que Jesus é Deus. Ele quer mostrar a divindade de Cristo. E quando você lê esse versículo aqui, o verbo estava com Deus. Isso aqui, irmãos, é muito interessante, porque quando ele usa a preposição aqui, no versículo com, indica distinção relacional. Face a face, Mateus, comunhão entre duas pessoas distintas. Não há como você usar a preposição com e se referir a uma só pessoa. O Sérgio estava com o Emerson. Duas pessoas distintas, mesma essência. Tudo bem até aqui? Agora, quando eu falo para você que João é muito detalhista, é que existe no grego dois usos diferentes de Deus. E João, ele quer mostrar aqui na íntegra quem é o Pai e quem é o Filho, irmãos. E você só vai perceber isso quando você lê a versão grega, William. Então, esse versículo, quando João ele quer usar para se referir ao Pai, ele usa o artigo o. Você não vai ver isso no português. O Deus. Ele está se referindo ao Pai. On theos no grego. Você só vai ver isso no grego, Sérgio. Então, quando ele fala assim, esse versículo, eu vou ler para você como que da maneira que está no original, ele está assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com o Deus. Os TJs aqui colocam um artigo indefinido, um Deus, aí muda tudo. No grego está, no princípio era o verbo, e o verbo estava com o Deus. E o verbo era Deus, não o Deus. João quebra aqui qualquer tipo de crença modalista. O modalismo é uma crença que... Não vou entrar nesse detalhe, depois vou passar para os irmãos pesquisam, porque senão se for falar sobre modalismo, unicismo, triteísmo, a gente vai gastar uma mensagem para cada título desse. Mas o modalismo é a crença que acredita que Deus ele aparece em módulos. Pai se torna o filho se torna espírito. Esquece isso, irmãos. Isso é uma heresia tremenda. Ninguém se tornou ninguém, irmãos. E aí você vai desvendar esse mistério aqui, agora, no primeiro capítulo de João. Esse versículo ele está desse jeito, Sérgio. No princípio era o verbo, e o verbo estava com o Pai. E o verbo é Deus, não o Deus. Ele não está dizendo aqui que Jesus é o Pai.
Esse é o problema da nossa crença de que Deus, a palavra Deus, ela está se referindo apenas ao Pai. E quando você entende que Deus não está se referindo apenas ao Pai, você entende claramente o que João está dizendo aqui. João precisa distinguir quem é das pessoas. Porque aí você vai entender, irmãos, o modalismo entende que o Pai se tornou o Filho e o Filho se tornou o Espírito Santo. Irmãos, isso é uma tremenda heresia. Aleluia. Olha só que coisa maravilhosa. Ó. O Deus aparece 2 vezes nesse versículo. Ele aparece. No princípio era o verbo estava com o Deus. E o verbo era o Deus. Não, o verbo era também Deus. E o verbo, e aqui, ó, e ele estava no princípio com o Deus. Ou seja, esse o Deus, João está querendo dizer que ele estava com o Pai. E quem é o verbo? E quem se tornou carne? Jesus. Irmão, mas foi o Pai que se fez carne? Jesus é Deus encarnado. Jesus não é o Pai encarnado. E aí vem uma quebra de paradigma, irmãos. No nosso aprendizado passado. Nós éramos extremamente modalistas e não sabia. Olha só, irmãos, Deus, sem o artigo, aparece uma vez, que faz referência à natureza divina do verbo, o Filho. Você vai entender isso no versículo 14. Coloca o versículo 14 aí, por favor. Leia o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos A sua glória, glória como? glória unigênita do Pai. Ao Pai aqui. Quem é o único do Pai? Jesus, que é o verbo que se fez carne, ele é o único do Pai. Ele é o único do Pai. Mesma essência, mesma natureza, mesma divindade. Nós não estamos se referindo, irmão, isso aqui é tremendo. Não é outro Deus, não é um Deus menor, não é o Pai. Jesus é a mesma pessoa, olha só, mesma essência. Mais alguns versículos mostrando para nós que Jesus é Deus. E eu vou ler rapidamente alguns versículos para os irmãos, para não tomar tempo. João 20, 28. João 20, versículo 28 e 29. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Tomé está chamando quem de Deus aqui? Jesus. Jesus é Deus? Jesus é o Pai? Não, todos os irmãos, Jesus é Deus? Jesus é o Pai? Eles são um. Em essência, em divindade, eles são um. Mas Jesus não é o Pai. O Pai não é o Espírito. E o Espírito não é Jesus. Vamos ler outro versículo, João 5:20. 1 João 5:20, por favor, os irmãos, leiam para mim. Também sabemos que o Filho de Deus é mundo, e nos ligará ao entendimento, para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro. Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Não está escrito aqui, ó, esse é o verdadeiro Pai e a vida eterna. Ele é Deus. Deus, ele é triuno. Diga assim, Deus é triuno. E aqui, ou seja, nesse versículo de João, 1 João 5:20, há uma outra teoria ou teologia que é o unicismo, que acredita que agora é só Jesus que é Deus e o resto da Trindade não existe. Então, por quê? Porque ele está dizendo aqui, ó, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Mas os irmãos, eu sempre falo isso para os irmãos, por favor, irmãos, leia contexto. O que João está dizendo aqui? Irmãos, João ele estava refutando pessoas
que não acreditava na divindade de Jesus. Então, João estava mostrando que Jesus é verdadeiro Deus. Os irmãos entendem? Muda, quando você lê o contexto, muda. E essa é uma grande dificuldade. As pessoas não lêem contexto aí, não entendem o texto, Beth. Mais um versículo, irmãos. Primeiro, Hebreus 1:8. Ainda mostrando a divindade de Cristo. Os irmãos lêem Hebreus 1:8. Acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, para todos sempre. Essa é a verdade. Irmão, isso aqui é demais. Aqui é o Pai falando que o Filho é Deus. Olha para você ver Hebreus quem está falando. O Pai está falando que o Filho é Deus. O Pai está chamando o Filho de Deus. Isso não é maravilhoso? Agora, a Bíblia também, Elcio, chama o Espírito Santo de Deus. Eu não sei se os irmãos estão entendendo o caminho que eu estou seguindo aqui. Nós estamos mostrando as pessoas distintas como Deus. Então nós vimos que o Pai é Deus, certo, Thomas? Nós vimos que o Filho é Deus. E agora nós vamos ver que o Espírito Santo também é Deus. Atos capítulo 5, versículo 3, 5. Os irmãos lembram aqui da experiência desse casal, né? Eles tinham um terreno, venderam o terreno, eles esconderam uma parte e mostraram para os apóstolos um valor que não era o valor que eles tinham vendido. Então, olha só o versículo 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse? Ele mentiu para quem aqui? Preste atenção nos detalhes, Mara. Ele mentiu para quem? Reservando parte do valor do campo, conservando-o porventura, não seria teu? Leiam para mim o restante. Não estaria no teu poder, como pois aceitaste no coração esquecido, não mentiste aos homens, mas a Deus. Ele mentiu a Deus ou mentiu ao Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Então, irmãos, para os autores da Bíblia, tanto Pedro como Lucas, que escreveu, João, eles não têm dificuldade de usar Espírito Santo, de usar Deus, de usar Jesus, eles não têm dificuldade. A grande dificuldade é nossa no entendimento. Você mentiu para o Espírito Santo, você mentiu para Deus. Deus é o Espírito Santo, o Espírito Santo é Deus. Não é isso que a Bíblia fala? Deus é Espírito. Um outro versículo ainda, dentro dessa, mostrando a terceira pessoa da Trindade como Deus. 1 Coríntios 3, 16, 17, por favor, irmãos. Me ajuda aí, irmãos, que o tempo está correndo. 1 Coríntios 3, 16, 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. O santuário de Deus, sois vós, é sagrado. Você é santuário de quem? Mas nós não somos santuário do Espírito Santo? Você percebe que se você entender a palavra como Pai, você confunde tudo? Os irmãos percebem? Se a gente entender Deus apenas como Pai, você confunde tudo, William? Então, isso é interessante, irmãos, porque ele fala, o templo é do Espírito Santo, mas o templo também é de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus. Não há confusão. Por exemplo, agora nós vamos ver, a gente viu agora as pessoas da Trindade como Deus. Agora, o que nós precisamos ver, William? A unidade da Trindade. Né? Ou seja, há um só Deus, ele é único, não existe três deuses. E eu só vou passar alguns versículos, irmãos, são muitos. Já li esse versículo, Deuteronômio 6,4, fala: o Senhor é o nosso Deus e único Senhor. Isaías 45,5 fala: eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Então é um único Deus aqui, ó. 1 Coríntios 8,4 fala: Deus é um só. Tiago 2,19 fala: crês que Deus é um só?
fazes bem. Então aqui a gente está vendo que esses textos, ele destrói qualquer, irmão, ideia de três deuses. Que é uma outra crença que é o triteísmo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Ora a gente crê no modalismo, Deus em módulos, ou a gente vai partir para o triteísmo, três deuses. Não é. Não confundam isso, irmãos. Eu vou repetir de novo. Quantos deuses nós temos? Um Deus. E ele é triuno. Ele se manifesta em três pessoas distintas. Amém. É o que está escrito nas Escrituras. E é o que eu compreendo. Agora, isso é muito interessante. Quando a gente fala da unidade, agora eu chamo a atenção dos irmãos. A unidade no que diz respeito aos atributos e à sua glória. Eles são um. Em seus atributos, eles são um. Sua divindade, na sua eternidade, eles são um. Olha só. O Filho possui tudo que o Pai pertence. Leia para mim João 16:15. Tudo quanto o Pai tem é dele. Até aqui. Tudo que o Pai tem. Irmãos, preste bem atenção nisso. Isso aqui é muito profundo. Isso inclui o que aqui? Eternidade, glória, poder, autoridade. Compartilhada, não dividida. Tudo que o Pai tem é meu. Nós somos um. Nós não somos diferentes. Claro que na manifestação são três pessoas distintas, mas no que diz respeito à sua unidade, com respeito aos seus atributos, à sua glória, eles são um. Outro versículo que eu queria ler para os irmãos. 1 Coríntios capítulo 2, 10 e 11. Aqui você vai ver o Espírito sondando as profundezas de Deus, Sérgio. Quem é que faz isso? Quem é o ser humano ou alguém que pode sondar as profundezas de Deus? Só sendo Deus. Vamos ler esse versículo. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito todas essas coisas fez tudo, até mesmo as profundezas de Deus. Versículo. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, e nele está, assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, Senão. o Espírito de Deus. Você percebe aqui, irmãos, que o Espírito Santo ele está sondando as profundezas de Deus? No caso aqui, o Pai. Que, irmãos, se você for olhar aqui, sondar as profundezas de Deus e conhecer perfeitamente o Pai, quem é, irmãos, que tem essa capacidade a não ser Deus? O Espírito Santo, sondando as profundezas de Deus. Isso significa os mesmos atributos. Os irmãos concordam comigo? Está claro aqui o versículo, a gente consegue entender claramente o versículo. Por exemplo, a glória compartilhada. Esse versículo aqui, irmãos, de João 17, 4 e 5, os irmãos lembram que esse capítulo é o Filho orando ao Pai. E eles vão compartilhar aqui, Mara, a mesma glória. O que nós estamos vendo agora, irmãos? Nós estamos vendo agora a unidade das três pessoas. A unidade, depois nós vamos ver a distinção. João 17, 4 e 5, leiam para mim, por favor. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que eu viesse o mundo. Irmãos, eu não sei você. Restitui a minha glória que eu tive antes da fundação do mundo. Mas Jesus apareceu no Novo Testamento. Não é assim que a gente pensa? Quer dizer que ele já tinha glória antes da fundação do mundo. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Irmãos, como pode o modalismo ter sustentabilidade com isso aqui? Como que o Pai se torna o Filho, Sandra, se o Filho estava lá antes da fundação do mundo? Como explicar isso? Não sei.
Eu simplesmente creio que está escrito. Antes que houvesse exame. Você consegue entender aqui, Glória? A glória compartilhada? Em Glória, a glória compartilhada? Olha aí, Glória. Combinou, né, Glória? Você consegue entender, Glória, a glória compartilhada? Que coisa tremenda, Sérgio. Irmãos, eu não sei você, mas poderia parar por aqui. Mas vamos ver agora. Vimos a unidade, né, Thomas? Agora nós vamos ver o que é? A distinção das três pessoas. Isso é maravilhoso. Wilson, isso aqui é tremendo, Wilson. Ó, o pai envia o filho. Nós vamos ver agora as três pessoas distintas. O pai enviando o filho. Vamos ler aí, ó. Esse versículo é conhecido, né, irmão? João 3, 16, 17. Poxa vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Que Deus é esse aqui que enviou o Filho? É o Pai, irmãos. A distinção das pessoas, Sérgio. Irmãos, ou seja, é como se você falasse assim, ó, o enviador é diferente do enviado. O enviador é diferente do enviado. Diga para mim, o enviador é diferente do enviado. Como que o pai envia o pai? Eu não consigo entender, irmãos. Irmão, você não sabe, Natanael, como minha mente abriu. Aleluia. Agora as minhas vendas abriram, eu consigo ver a Bíblia de uma maneira maravilhosa. A minha oração não está mais confusa. Agora, vamos ver, ó. O filho ora ao pai. Lembra que eu estou falando aqui da distinção das pessoas? Para os irmãos entenderem as pessoas, amém? João 17:1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos dos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti. O filho fala com o pai aqui nesse versículo, irmãos, não como pai, é diferente, consciências distintas, vamos dizer assim. Agora, o Espírito é enviado pelo Pai e pelo Filho. Aqui começa aí agora, Senhor. Hein? Olha só isso aí. O Espírito, ele é enviado pelo Pai e também é enviado pelo Filho. Irmãos, os três se conversam, eles não têm dificuldade. Né? Os três são um, é um negócio assim tremendo, Glória. Não há dificuldade nenhuma, Alfredo. Talvez, irmãos, é isso que eu falei para os irmãos no começo. Quando a gente quebrar esse paradigma que Deus está se referindo só ao Pai, tudo muda. Porque agora eu entendo. Vamos ver o que o autor está dizendo no contexto. A que pessoa ele está se referindo? Pronto, fica fácil de entender. Ó, João 14, eu quero ler para os irmãos esse versículo. João 14, 26. Diz assim, ó. Mas o Consolador, o Espírito Santo. Quem é o Consolador? Tá. A quem o Pai enviará em meu nome. Jesus falando, gente. Você consegue ver as três pessoas aqui, irmão? Hein? Sim ou não? Ó, Jesus está falando aqui, tá? Ele diz o seguinte: ó, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Agora, vamos ler João 15, 26. Agora, o Filho enviando o Consolador. Ó, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai. Irmãos, é tão gostoso você, quando a sua mente abre, ô Ingrid, e você começa a entender isso aqui de uma maneira tão maravilhosa que não há confusão. Ou seja, não é ele que se tornou o Espírito. Deus amado, mas você pode dizer para mim assim, né? Como ele falou esse versículo, você pode estar na dúvida, mas 1 Coríntios 15, 45b, diz lá: o último Adão tornou-se o Espírito Santo. Aonde está escrito isso aí para mim? Lê, mostra para mim esse versículo. 1 Coríntios 15, 45. Não faz parte do contexto, mas o irmão cantou ali, né? Pode ser uma dúvida que os irmãos podem levar para casa, né? Pois assim está escrito: o primeiro homem Adão foi feito algo diferente. O último Adão, porém, é espírito vivo. Está com letra maiúscula ou minúscula? Se a sua Bíblia tiver com letra maiúscula, está errado. E o Espírito também é minúsculo.
Os irmãos percebem aqui, irmãos? O último Adão, Jesus, é Espírito. Ele não se tornou o Espírito Santo, porque isso é uma heresia. Depois, leiam o contexto desse versículo que você vai ver isso aqui, irmãos. Os saduceus, eles não criam na ressurreição. E aí Paulo, ele vai desvendar um mistério, ele vai falar do homem espiritual e o homem carnal. Tudo bem? Ele vai falar do homem espiritual e o homem carnal. Ele vai falar do homem celestial e do homem terreno. Ele vai dar essa comparação quando ele chega lá no 45, ele vai dizer: o primeiro Adão, ele é homem carnal. O segundo homem, ele é espírito, ele é celestial. Por isso que tem que ler contexto. Porque você vai pegar assim, é verdade, o Jesus se tornou o Espírito Santo, irmão. Apaga isso da sua mente, pelo sangue de Jesus Cristo. Nós estamos vendo aqui as três pessoas distintas, irmãos. Isso aí, o que a gente aprendeu, isso se chama modalismo. Tudo bem até aqui? Agora eu vou ler um outro versículo para os irmãos, já estou encerrando. O Espírito intercede. Olha só, irmãos, Romanos 8, 26 e 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Leia o 27. Irmão, você consegue entender isso aqui, ó? O Espírito Santo intercede ao Pai por nós. Os irmãos conseguem ver a distinção das pessoas? Consegue ver, Sandra? Não está uma interrogação aí não, né? Agora eu quero ler para os irmãos as três pessoas aparecendo juntas. Os irmãos estão entendendo aqui a minha trilha? Que eu estou seguindo? Nós vimos a unidade, nós vimos a distinção, agora nós vimos as três pessoas juntas, William. Isso é maravilhoso. Lucas 3, 21, 22. Por favor, os irmãos leiam para mim Lucas 3, 21 e 22. Você vai ver as três pessoas aparecendo juntas aqui. E aconteceu que ao ser todo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma glória de fogo. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos. Solta aqui, irmãos, por favor. Os irmãos conseguem ver o Filho sendo batizado? O céu se abrindo, o Espírito Santo descendo? E uma voz do céu falando? O que é isso? Três pessoas distintas, aparecendo juntas, porque eles são um. Os irmãos conseguem compreender? Que coisa tremenda. Aqui, ó, os três presentes simultaneamente. Modalismo não sobrevive a esse texto, irmãos. Mateus 28, 19. Eu estou correndo para que eu queria que os irmãos compartilhassem. Aqui diz, ó, batizando em nome, ó, singular, um nome, mais três pessoas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, um nome, três pessoas. A gente chama isso de hipóstase, né? Hipóstases. Aí você vê, ó, o Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai. Há distinção pessoal, mas não separação da essência. Quando você vai batizar, você fala o quê? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome. Se os irmãos perguntar para mim, ô Mateus, qual é o nome de Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. Qual é o nome de Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. Em nome, não está escrito aqui, ô Vinícius? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. É um nome singular, mas três pessoas. Agora, esse último versículo aqui, Wilson,
vai quebrar você no meio. É, irmãos, vai quebrar seus conceitos no meio, porque rachou eu no meio, Sérgio. Rachou eu no meio. Eu estou falando sério para os irmãos. 2 Coríntios 13:3. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Imagine aqui, irmãos, as 3 pessoas distintas abençoando a igreja. Aleluia. A graça do Senhor Jesus Cristo. O amor, Amor de Deus. E a comunhão do Espírito Santo. meus irmãos. E agora, Biasioli? Os irmãos conseguiram entender, irmãos? Nós temos um único Deus. Sai daqui com esse pensamento. Eu não tenho 3 deuses. Eu não acredito nessa crença triteísta. Eu não sou modalista. O Pai não se tornou Filho e o Filho muito menos se tornou o Espírito Santo. Nós cremos em um Deus que é único e Ele é 3 pessoas distintas, mas é um só. Eles são um em essência, eternidade, divindade. Eu só tenho um Deus, Marcelo. E esse Deus, Ele é triuno, esse Deus é trino. Ponto final. Glória a Deus. Vocês podem completar a mensagem. Glória a Deus. Se porventura os irmãos tiverem dúvida, procura, vamos ter comunhão, não fica com dúvida.